Olá, queridos. É sempre uma grande alegria poder vos contar com mais um dia para lembrarmos de Deus, de Jesus, dos nossos mentores e amigos espirituais. Assim devemos começar o nosso dia e da mesma maneira encerrar o nosso dia com muita gratidão pela misericórdia de Deus e nos permitir a cada dia recomeçar, reconsiderar, refazer caminhos e refazer emoções, sentimentos, coração, raciocínio, ideias, objetivos, os nossos trajetos, como estamos caminhando, como queremos e podemos modificar, onde está o manual, além da nossa consciência, dentro do Evangelho de Jesus. Dessa maneira, sempre, com o coração agradecido e feliz, muito feliz, por já conhecermos Jesus. Quantos não o conhecem ainda? Como fonte de esclarecimento e luz, como fonte de consolo e pacificação. A gratidão de conhecermos a doutrina espírita, que nos elucida, que nos transforma, dia a dia, um passinho de cada vez, não através do impulso, imediatismo, do fanatismo ou do medo. Não mais. Somos espíritos que reencarnamos para pensar, para raciocinar, para gastar, até conseguirmos compreender a ponto de praticar de forma automática, sem nenhum empecilho mais das nossas próprias dificuldades, os nossos próprios sentimentos, podemos assim, lá de trás, de tanto egoísmo, orgulho e vaidade que nos deixavam cegos. Hoje já somos aqueles espíritos que se dizem cansados de sofrer e buscam, nessa reencarnação, recomeçar uma nova vida espiritual. Dessa maneira, então, com a certeza sempre do amparo maior para os nossos estudos, momento em que os nossos guias e benfeitores espirituais sempre aproveitam para melhor nos esclarecer, para nos melhor fazer compreender assuntos tão complexos muitas vezes e abstratos, mas que vamos tentando sempre encontrar uma forma de trazer ao nosso dia a dia das coisas mais simples, porque o Evangelho de Jesus precisa ser simples, porque todos nós precisamos considerá-lo profundamente em nossas compreensões. Hoje nós iremos trazer aqui a leitura do Livro da Esperança, a mensagem 21, que tem como título Pacificação. Emmanuel nos traz aqui o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Ele vai trazer o Evangelho de Mateus, inicialmente, no capítulo 5, em que diz: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso encontra-se Jesus falando no Evangelho de Mateus. Esse capítulo
no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os mansos, os que são mansos e pacíficos, é um capítulo de grande alerta, né? Que a gente pode dizer assim, são as passagens em que Jesus nos chama a atenção sobre a necessidade de conquista de algumas virtudes que são imprescindíveis à nossa paz, como a benevolência, como a paciência, como a obediência, como a resignação. Então nós vamos perceber que esse sentimento de paz interior, de felicidade interior, não é uma conquista de uma forma única. Ela é a junção, né, a união de várias virtudes. E cada uma delas vamos conquistando como encarnados em vários momentos da nossa vida. Então ele vai nos falar, principalmente nesse capítulo, sobre as injúrias e violência, e depois vai nos trazer as instruções dos espíritos, né? Tem um momento aqui em que ele fala, logo no item 1, bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. E logo, né, possuirão a terra. O que isso quer dizer? Planeta Terra? É o planeta Terra. Mas por que os mansos possuirão a terra? Porque nós já compreendemos que os mansos e humildes de coração serão aqueles que de uma forma, né, como ele mesmo diz, pacífica, vão continuar num planeta de regeneração, num planeta como tudo na vida, né, que vem evoluindo, que vai evoluir, que vai ao progresso. Tudo, nada foge à lei de progresso. Então, quando paramos para relembrar, através da história, da civilização, nós percebemos que os donos que se consideravam dono da Terra, né, do planeta de uma forma geral, eram aqueles fortes, né, os mais fortes, era a lei do mais forte. Depois, os donos eram aqueles que possuíam a hierarquia de sangues, do sangue nobre, né, e os plebeus trabalhavam para eles, eram os escravos. Depois nós tivemos a hierarquia sempre financeira dos grandes poderosos, que de uma certa maneira vinham oprimir aquele, né, que não tem, que não tem, como até hoje. Tivemos a hierarquia, em algum momento, caminhamos para ela, daquela intelectual, daquele que tem o conhecimento e acaba utilizando isso como um poder de dominação sobre aquele que não sabe, em várias instituições do planeta. Mas nós vamos ver aqui que o futuro, essa hierarquia será da inteligência, sim, mas com a moral, não só mais a inteligência. Então não terá mais a questão da força física, nem hierarquia pelo sangue, pelas famílias, de maneira nenhuma. Será a inteligência e a moral. Nós sabemos que o espírito, criado simples e ignorante, ele caminha em várias reencarnações, desenvolvendo um momento a inteligência, em outras vidas ele vai trabalhar suas questões morais, algumas vezes junto, enfim, cada espírito possui, né, o seu currículo que ele organiza de forma a caminhar de acordo com as suas necessidades de progresso. Então, o futuro, a hierarquia de futuro, será a hierarquia intelecto-moral. Quando conquistarmos, né, a nossa mente, precisamos
desenvolver sim os nossos raciocínios. Precisamos estar aqui pensando, trabalhando. Não que o outro mais pense para a gente, não pedimos mais para que o outro resolva. Não, a gente tem que ter material aqui dentro, né, para oferecermos opções. Através, como é que nós vamos ter esse conhecimento? Através da leitura, através do estudo, através de conversar um com o outro, com aquele que sabe um pouquinho mais. E aos poucos vamos colocando aqui dentro o material e na hora que surge a necessidade nós temos inúmeras possibilidades de solução e ali nós vamos discernir aquela solução, com aquela inteligência, se aquilo tem a moral que Jesus tanto veio nos ensinar e alertar. Será que aquela solução ela está de acordo com a moral do Cristo? Então nós vamos começar a reparar que não é mais só apenas a inteligência, mas se aquele resultado intelectual ele tem equilíbrio, ele tem a base dele de sustentação, tem que ser a moral do Cristo e não ao contrário. Então Jesus é que faz toda essa sustentação moral. Então todos os atos da nossa vida irão ser a partir de então pautados e edificados sobre a moral do Cristo que ele veio nos ensinar. Então esse, será o mundo desse tipo de hierarquia. Depois ele veio nos dizer, que no item 4 desse capítulo, Kardec nos diz que por essa máxima, ele fala aqui, os mansos e pacíficos, que Jesus, então, nesse momento, faz uma lei da doçura, da moderação, da mansietude, da afabilidade e da paciência. Repararam isso? Uma lei, Então, logo, se a lei vai ser a doçura e a paciência, a mansietude, ela vai condenar qualquer e todo comportamento violento, colérico, até uma expressão descortês, aquela expressão dura, aquela expressão que machuca o outro, que possamos usar ou termos usado com os nossos semelhantes. Então, até ele vai falar que qualquer termo de desprezo com o nosso semelhante, Jesus condena, nos diz que não é assim. Ele traz um novo padrão. Então, se antes éramos aqueles espíritos que estávamos com as nossas bandeiras levantadas, guerra, iremos destruir tudo e todo aquele que se tornar um obstáculo para atingirmos nossos objetivos. Então essa era a nossa bandeira, era a bandeira da sobrevivência. Lá atrás, em outras hierarquias, a hierarquia do mais forte, do mais poderoso. E aí Jesus chega e nos diz assim, olha, eu tenho aqui um novo padrão, uma nova lei. Não é mais a guerra, é a paz. Então a lei agora é de doçura, é de paciência, de afabilidade. Então todos nós fomos convocados pelo Cristo a descermos, a embanhar essa espada da violência que já fizemos uso. Sabemos usá-la muito bem, porque foram várias reencarnações levantando essa bandeira e essa espada, por N motivos. Foi o nosso passado. Tem como modificar esse passado? Não, faz parte da história, da vida de cada um de nós como espírito imortal. Foi por ele, pelas consequências dele, que certamente nos levaram a inúmeras dores, é que hoje nos encontramos aqui mais atentos
a entender essa nova lei. Que fica estranho, né? Quando a gente pensa assim, mansuetude, brandura, mas em que mundo é isso? É no planeta Terra. É no planeta Terra. Esse mundo será modificado? Será modificado. Não mais a violência para vencer a violência. Nós já descobrimos que isso não funcionou. Podemos olhar para as histórias, para os grandes povos e civilizações, estudando, e vamos perceber claramente que isso não foi suficiente. Então, como é que nós vamos contribuir para que esse mundo se modifique? A partir de pequenas mudanças dentro de nós. Nós não estamos mais aqui para terminar com a violência do outro, nem de nação tal ou outra, mas para vencermos a violência que está dentro de nós. Naquele momento em que os corações se afastam e não conseguem mais se ouvir, e eles gritam. Não é assim? Quando é que a gente grita com o outro? Quando aqueles corações estão, quando os nossos corações se encontram distantes. Então, quando estamos afastados, então quando a gente acha que o outro não é ninguém importante, grita-se com o outro. No trânsito, no mercado, numa fila de padaria, nas coisas mais simples. É naquele momento em que estamos aprendendo a levar um pouco da paz que estamos conquistando, bem de pouquinho mesmo. Não faz mal, mas já é o nosso entendimento. É aquele momento em que a gente se cala, né? Para que o outro que ainda está mais tolo do que a gente fique falando lá e gastando a sua energia e o seu fluido vital. A gente já está aprendendo não mais a responder isso, a gente já aprendeu nas outras reencarnações. Falava, a gente respondia, falava. Aqueles duelos verbais. Não, hoje a lição é mais difícil. A lição é calar. Ela é muito mais difícil. É se auto, né? O que a gente pode falar, se dominar. Aprender a nos dominar. Não é mais dominar o outro, dominar outra nação. A dominar o nosso íntimo. A decidir antes de sair, a filtrar. Então, ele nos chama, né, Jesus, para uma nova fase evolutiva em que nós vamos precisar nos vigiar muito, ter muita fé e coragem, né? A coragem moral dessa fé, que nos faz a cada dia falar, vou tentar mais uma vez, preciso, né, me afastar da violência que não existe dentro de mim e me aproximar da afabilidade e da doçura. Ou seja, eu preciso aprender a me sintonizar com essa vibração. Porque posso, muitas vezes, no início, falar palavras bonitas, doces, afáveis, e dentro de mim está uma verdadeira guerra, uma verdadeira quentura emocional. E a vibração não será correspondente. Então, nós precisamos parar. Quando percebermos que estamos queimando em discórdias e discussões dentro de nós, impulsivos para berrar, para segurar, para apertar, é a hora que a gente para. A gente fala, calma, alma. Respira fundo. É isso que você ainda quer? É mais fácil continuar alimentando essa personalidade ainda truculenta, bruta e violenta. É mais fácil, porque já fizemos isso muitas vezes. Mas a proposta de Jesus é outra, que não é muito fácil ainda para a gente, porque estamos distantes.
mas Jesus nos convidou e disse que nos aguarda. Então é aquela hora que eu paro, respiro e decido. O que eu quero? Eu quero realmente manter essa personalidade e fazer com que ela fique mais forte, que as pessoas tenham mais medo de mim e se afastem cada vez mais de mim? Ou eu já quero pedir ajuda para calar? Força, paciência, pedir para me ajudar a ter mais paciência, para me aquietar, para que aquelas emoções fiquem quietas, para que eu me lembre de Jesus, né? Que venha na minha mente Jesus em algum local que nós já lemos, pelo próprio Evangelho, junto ao lago, sentado, possamos chegar nele, dizer: me ajuda, Jesus. Me ajuda a pacificar esse burburinho que se encontra aqui dentro. Me ajuda a orar, Senhor. Me ajuda a conversar com Deus. E certamente seremos bem consolados, amparados e socorridos nesses momentos, porque são difíceis esses primeiros passos. Então, ele diz, né, no item 5, que Emmanuel nos traz aqui, do Evangelho, ele nos traz aqui: mas o que Jesus quis dizer com as palavras bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra, se ele havia recomendado a renúncia aos bens desse mundo e prometido os do céu? Jesus espiritualizou os bens. Então não se brigava e nem se queria mais... A ideia não é mais lutar e viver para conquistar a terra de Canaã, e sim uma terra espiritualizada. Então Kardec vem aqui nos explicar que por essas palavras ele quis dizer que até agora os bens da terra são monopolizados pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, aos quais muitas vezes falta o que é necessário para viver, enquanto que outros possuem até o supérfluo. Promete Jesus que a justiça será feita para eles, assim na terra como no céu, na terra também. Porque eles serão chamados os filhos de Deus, quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade. Não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem humilhados pelo forte e pelo violento. Esse será o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela houver se transformado em um mundo feliz pela expulsão dos maus. Porque chegará um momento em que já chegamos aí um momento em que alguns espíritos não reencarnam mais na Terra. É como se a gente pudesse falar assim: a misericórdia de Deus é infinita. Eu oferecerá a esses espíritos um outro planeta para conseguirem sair desse estado de violência. Mas a maioria desses espíritos serão, ao desencarnarem, desligados do planeta, exilados do planeta, como nós um dia fomos exilados de um planeta que evoluía, progredia, e nós só desenvolvíamos a inteligência para oprimir o outro. Então fomos exilados para um planeta Terra, né? Quantos aqui foram exilados sentem saudade daquela turma de alunos, né, que progrediu e os repetentes ficaram ali naquela classe. Então, todos nós teremos escolas e turmas adequadas às nossas necessidades morais. Então, vamos perceber que a nossa inteligência, né, diante da civilização, é uma inteligência de um bom grau de desenvolvimento. E a moral
Não é. Então nós vamos precisar compreender o equilíbrio necessário dessas duas asas, né? E quando ele fala que eles serão chamados os filhos de Deus, por quê? Que os mansos, né, e os pacíficos que vão herdar a terra serão chamados os filhos de Deus. O que significa se chamar filhos de Deus, né? Filhos de Deus, porque serão aqueles que se encontram em sintonia com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É o amor, né? Então é quando começamos, né, trouxemos aqui até do Evangelho de João, no capítulo 8, em que ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, filhos de Deus vão ser aqueles que vão agir dentro da lei de Deus. Como eu posso dizer que sou filho de Deus, que amo a Deus e vou aborrecer a sua obra? E ajo sempre contrariamente à vontade desse Pai. Então nós vamos compreender que precisamos fazer a nossa parte, viver, né, de acordo com a lei de Deus, renovando assim os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa voz, os nossos olhares, as nossas faces muitas vezes, não é? Sermos mais gentil, não é aquela pessoa de cara fechada e que o outro até se afasta. Não, passamos por problema? Passamos. Quem não passa por problema? Qual de nós, se nós estamos no planeta Terra, que tipo de espírito se encontra ainda no planeta Terra? Espíritos com aprendizado. Aqueles que não estão precisando aprender mais nada e por isso não estão sofrendo, ó, já foram, né, para o andar de outro planeta aí evoluído. Então nós não fomos convocados. E é só nos olharmos naquele momento em que, né, alguém nos contraria, que sabemos exatamente por que estamos aqui ainda. O que nós sentimos dentro da gente. Aquele coração, aquela pressão, mesmo fazendo já aquela carinha. Aí a gente vai lembrar que o objetivo não é mudar a palavra só. A palavra precisa ser mudada, mas a vibração. Dominar. Preciso aprender a me dominar, a me pacificar. Eu preciso me evangelizar. Então eu vou buscar me aquietar e trazer o Evangelho para dentro de mim. Então, Emmanuel nos traz nessa lição a mensagem, né? Escutaste interrogações condenatórias em torno do amigo ausente. Informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte boa que os distingue, e sem colocar o assunto no prato da intriga, edificaste em silêncio a harmonia possível. Surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que te não competem. Sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que todos temos distrações lamentáveis. Anotaste a falta do companheiro, esqueceste toda a preocupação de censura, diligenciando substituí-lo em serviço sem alardear superioridade. Assinalaste o erro do vizinho, foge de divulgar-lhe a infelicidade e dispõe-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude, né? Aquela insegurança que faz o outro ficar pequenininho para mostrar a virtude que achamos que estamos possuindo. Recebeste queixas amargas a te ferirem injustamente. Sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho às teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Caluniaram-te abertamente,
incendiando-te a vida? Toleras serenamente todos os golpes, sem animosidade ou revide, e respondendo com mais ampla abnegação no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus detratores. Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsediados que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo no plantio do bem ou na seara da luz. De certo, não lhes aplaudes a inconsciência, mas não lhe agravas os desequilíbrios através do sarcasmo e oras por eles, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento renovador. Se assim procedes, classificas-te em verdade entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo afinal que a criatura humana isoladamente não consegue garantir a paz do mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. Que mensagem, né, de Emmanuel? É dentro da gente. Nós não vamos modificar o mundo ao golpe da violência. Cada um de nós, levando um pouco de paz, de entendimento, de compreensão, pelo menos já não chegamos mais como aquela criatura que coloca ainda mais lenha na fogueira, o que coloca mais álcool naquele fogo, né? Nós já somos aqueles que vamos aprender a segurar a dificuldade sem ampliá-la, sem piorar. Olha como já é difícil. Sem acusar. Nós não precisamos mais ficar nos defendendo, acusando os outros. Porque para nos defendermos de uma situação, aprendemos a acusar o outro, a sermos também, devolvermos ao outro na mesma moeda. E o convite de Jesus é outro. É de paz, é de mansidão. E por isso, iremos terminar então esse estudo de hoje, nos recordando aqui dessa oração de São Francisco de Assis, em que conversa com o Senhor, né? Ele conversa pedindo justamente isso, dentro de nós, essa paz. E ele diz: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que dessa maneira, então, possamos nos despedir desejosos, profundamente, que possamos ser um instrumento de paz, que possamos ser as cartas vivas do Cristo, em que levam um pouquinho de esperança, tolerância e paciência. Façamos a nossa parte. Que Deus nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, as nossas famílias, e que nos ajude à conquista de objetivos cada vez mais nobres no campo da moral. Muita paz a todos.